E aí, povo? Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje na nossa última live dessa semana tão especial, né, gente? Essa semana a qual nós temos falado sobre restauração. E hoje eu quero te encorajar a fazer uma coisa. Olha só. Essa semana de live, as lives que foram feitas ao vivo, elas estão sim gravadas, elas estão disponíveis aqui, porém elas não ficarão muito tempo disponíveis. Então, se você ainda não assistiu, eu quero super te encorajar. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Ontem, pra mim, foi difícil dormir. Oi, amor, o que você quer? Eu só queria perguntar se o café da senhora é com açúcar. Sem nada, meu amor. Tá bom. Então... Vai querer água? Água. Com gás ou sem gás? Pode ser com gás. Então, deixa eu contar uma coisa pra você. Se você tá aqui comigo, você quer viver uma restauração e você não assistiu as lives dessa semana, eu quero te encorajar a maratonar. Sabe o que é maratonar? É tipo assim, sentar e assistir uma atrás da outra. Que nem a gente tem o hábito de fazer isso com série. Sabe aquelas séries que a gente assiste assim, uma atrás da outra? Que a gente entra madrugada dentro? Pois é, eu quero te encorajar a assistir as lives essa semana, porque elas estão assim, muito poderosas. Muito poderosas. Então, obrigada, princesa. Então, isso quer dizer, eu recebi uma mensagem ontem, gente, que eu fiquei maravilhada. Uma seguidora minha mandou uma mensagem dizendo assim, Nath, eu tava muito pra baixo, eu tava assim, já em depressão, muito triste, muito detonada. E sabe o que aconteceu? Depois da live de ontem, até batizada no Espírito, ela foi. Ela disse que não dormiu de madrugada, falando em línguas. E Deus entrou no quarto dela e a presença de Deus foi sobrenatural. E ela disse, Nath, eu vivi uma cura que eu nunca tinha nem imaginado viver. Então deixa eu te contar. Minha irmã, se aconteceu na casa dela, sabe o que Deus está querendo falar pra gente? Que Ele está aqui disponível para fazer a mesma coisa na tua vida, assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele fez na vida dela. E de várias outras pessoas que mandaram feedbacks para mim dizendo assim, Nath, minha vida deu uma guinada, é outra coisa. Então eu quero te encorajar a assistir as primeiras lives para você acessar segredos da eternidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Seguinte, toda vida que você... Deixa eu só parar aqui. Toda vida que você acessa segredos, gente, virada de chave. Virada de chave. Sabe o que é virada de chave, gente? É mais ou menos assim. Quando você está num lugar aprisionado, o que você mais... Vamos usar um exemplo mais didático. O que um prisioneiro mais deseja na vida? Uma pessoa que está presa na cadeia. É ter acesso ao quê? A uma chave que possa abrir a porta e ele vazar. Não é isso? Ou seja, acessar a liberdade. O que foi, minha filha? O café tá quente, queima minha mão. Ô, filha, segura pela alça. Eu tava com medo de derramar a pele aqui. Obrigada, meu amor. Tem uma princesa aqui me servindo, gente. Princesa mesmo, porque teve até jantar de princesa esses dias. Então, o que o prisioneiro mais quer, gente, é ser solto. O que o prisioneiro mais quer é viver... Obrigada, meu amor. É viver a liberdade. E o que faz uma pessoa, gente, acessar a liberdade? Um prisioneiro acessar a liberdade? Ele tem acesso às chaves que abrem o acesso à liberdade. Então, para mim é muito claro que aquilo que o Senhor nos entregou nessa semana são segredos, são chaves que estão nos trazendo para a libertação, trazendo para a liberdade, tirando a gente de cativeiro, sabe? Esses cativeiros emocionais que a gente tá vivendo há anos, né? Aquela coisa do eu quero perdoar, mas não consigo, eu quero continuar casada, mas a minha vida é um inferno, eu digo que perdoo, mas continuo chorando, eu fico vendo ele feliz no pecado e eu aqui na oração triste, ou seja... Trazendo, gente, segredos, inclusive, que vão ressignificar muita coisa no teu coração, muita coisa na tua mente, né? E a gente sempre fala, a própria Bíblia também fala, que o povo padece por falta de conhecimento. Então,
Então, o que acontece? Hoje nós estamos, essa semana inteira, liberando muito conhecimento, liberando muita revelação, liberando muito segredo. Gente, ontem, eu quero dizer pra vocês de verdade, ontem foi difícil pra mim dormir. Era 1h30 da manhã e eu tava assim, ó, ainda digerindo todas as chaves e todos os segredos que o apóstolo Hudson liberou na live. Que coisa sensacional, sensacional. Então, o que eu quero falar pra vocês? Vai sair do ar. Se você ainda não assistiu, assista, porque vai sair do ar. E eu tenho certeza absoluta que muita cura, muita libertação, muita santificação, muito alinhamento na mente estão nessas lives. Então, deixa eu te falar, não perde essa oportunidade. Acessa realmente essas aulas, sabe? São gratuitas, estão aí disponível para vocês. Por favor, se permita, né? Se permita acessar um conteúdo novo, uma revelação nova. E eu tenho certeza, gente, que o Senhor vai fazer muitos milagres. Aliás, Deus já está fazendo muitos milagres, porque eu tenho recebido muitas mensagens de muita gente dizendo assim, Nath, você não está entendendo. Minha cabeça resetou, igual a máquina de computador que reseta, sabe? Quando a máquina começa a dar um pif, e a gente pega o computador e dá aquela resetada. Então, beleza? E hoje, gente, deixa eu falar pra vocês. As lives, elas estão disponíveis aqui no Instagram e elas estão disponíveis também no YouTube, tá? Então, Nath, eu não tenho. Ou você tá deitada à noite em casa, quer assistir? Entra no YouTube, tá lá. Acessa lá também, entendeu? Você vai acessar lá, bota na televisão e ó, maratona, ok? Tem pessoas dizendo assim, eu tô digerindo a da Isla. Gente, a da Isla também foi labareda de fogo. Foi assim forte, viu? A primeira também com o pastor Juscelio. Aliás, gente, todas, né? Assim, pra onde você se vira, você diz, meu Deus, né? Qual foi a melhor? Você não sabe pra onde correr, assim. Porque pra mim, essa semana, ela foi uma completude, né? É como se ela fosse uma construção de uma escada. Cada live foi um degrau pra gente subir para o próximo nível. Cada um entregou um segredo, né? Humildade, perdão, relacionamento com Deus, Deus no centro, depois adoração, depois guardar o coração. Gente, foi tudo perfeito. E hoje, deixa eu te contar, hoje também eu tenho uma pessoa muito especial que tá comigo. Aliás, faz muito tempo que a gente não faz live juntos, né? E ele brinca que ele disse assim, Nath, tu cuida tanto da minha agenda que tu me colocou na live sem nem me falar. Eu digo, pois é, meu amor, de repente eu disse, amor, você precisa estar comigo na live. Por quê, gente? Por que nas redes sociais vocês estão acostumadas a ouvir a versão da Nath? Vocês estão acostumadas a ouvir quais são os meus pensamentos, quais são as ideias que vinham na minha mente, como que eu me comportei, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. Mas poucas pessoas, né? Assim, inclusive a gente tá com muita gente nova por aqui, e poucas pessoas ouviram o Beto, né? Poucas pessoas, aliás, até conhecem o Beto, né? E eu tive um desejo no meu coração muito grande de encerrar essa semana fazendo uma live com ele, porque eu queria muito que ele como homem, sabe? Ele como a figura oposta a mim, né? Ele pudesse estar compartilhando aqui, né? Me dá um ok se voltou? Eu quero saber se voltou, gente, agora. Sim ou não? E aí, gente, conta pra mim se voltou. Voltou, né? Eba, pronto. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok? Voltou. Maravilha. Então eu quero convidar para estar com a gente hoje nessa live, na última live dessa semana, sobre restauração, meu marido maravilhoso.
Homem bom, gente. Vocês não estão entendendo. Eu falo para ele o tempo todo. Foi a pessoa que mais me fez ficar parecida com Jesus. Foi a pessoa que me fez conhecer o maior amor da minha vida, que chama-se Jesus Cristo. Foi a pessoa que... Gente, eu falo que ele foi o motivo de toda a minha grande realização de vida, né? E eu quero convidar ele para estar aqui com a gente. Eu acho... Gente, tá ruim a minha internet? Peraí, gente, deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Segura aí, pessoal. Eu acho que voltou, né? Tá funcionando, gente? Continua travando? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Agora acho que vai. Então deixa eu mandar aqui um convite pro meu maridão. Oi, meu amor! Seja bem-vindo, maridão! Olá, Finalmente as pessoas vão poder ouvir você, né? Você já tá tanto tempo off, mas encerrando essa semana de live, ninguém mais apropriado do que você para encerrar essa semana de live, contando para esse Brasilzão aqui, nesse dia tão especial, como foi para você viver toda a restauração, como foi que aconteceu. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não queria parar os comentários, porque de verdade, gente, eu queria. Primeiro, eu queria ver se continua tudo bem a nossa internet, e só pelas mensagens de vocês eu consigo ver. E segundo, eu sei que vocês querem também mandar algumas perguntinhas, né? Então, se vocês conseguirem segurar a onda e de não mandar muita coisa agora, segura e na hora que puder a gente vai liberar aí para vocês mandarem umas perguntinhas para o Beto Pinheiro. É contigo, amor. e aí, tudo bem? Boa noite a todos. É uma Ou bom alegria, né? dia ou boa tarde, né, amor? Depende da hora que a pessoa vai assistir. Verdade. É uma alegria estar aqui com vocês e diante dessa turma toda que falou aí durante essa semana, né? Eu estou aqui só para selar, né? Vamos dizer, essas palavras, tudo que foi dito por amigos preciosos. E a gente está aqui para poder contar a nossa história e que graças a Deus a gente conseguiu superar toda a dor que nós passamos, né? E a gente é prova que a restauração é possível, sim, né? Então é uma alegria, né? Uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje conversando sobre a restauração que a gente viveu. Um dia a gente estava sentado numa mesa assinando um documento, assinando um divórcio, né? E hoje nós estamos aqui com 4 filhos, né? E apesar das dificuldades que todas as famílias passam, né? Todos os desafios, a gente sabe que a vida não é feita só de coisas boas, né? A vida não é feita só de alegria. E eu costumo dizer que tem gente que quer que a vida seja um trilho, mas a vida é uma trilha, né? Então é uma trilha com altos e baixos, com muitas aventuras, mas também com muitas oportunidades, né? Então a gente acredita que essa vida, né, com Deus, a gente nunca perde, né, Nath? Você fala muito isso, né? Que com Deus a gente nunca perde. Ou a gente aprende, né? Ou a gente ganha. Então, são ganhos e são aprendizados e a gente realmente gosta de ser apaixonado por essa jornada e apaixonado por esse aprendizado. Então, nós estamos aprendendo juntos, né? Esse ano a gente comemora aí 18 anos de casados, né? E realmente com muita alegria. Então, que venham os próximos anos e eu quero envelhecer ao seu lado, né? Eu quero depois curtir
Hoje a gente curte os nossos filhos, depois eu quero curtir os nossos netos, né? Amém. E, e que a gente possa usufruir bastante desse tempo que a gente vai ter pela frente. Mas é muito, muito interessante, né, amor, você falando tudo isso. E um dia, né, eu gosto. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, gente. Eu e o Beto, nós somos um casal curados. Então, nós temos o privilégio, nos sentimos honrados de compartilhar, de abrir aqui para vocês coisas da nossa vida. Isso não é motivo de desonra, isso não é motivo de vergonha, pelo contrário. A gente deixa sempre muito claro, porque muitas coisas que a gente fala, que a gente dá testemunho, as pessoas dizem assim, nossa, não é muita humilhação, você fica falando e tal. Não, gente, deixa eu falar, nós somos curados. Graças a Deus, a gente conta sem dor, a gente conta sem remorso, sem culpa. Não, porque fomos de fato curados. Tanto eu quanto o Beto somos um casal que a gente traz essa transparência a despeito da nossa história, porque para nós importa a manifestação da glória de Deus e não os nossos pecados. Então, quando a gente fala dos nossos pecados, se a própria palavra de Deus fala que nem ele lembra mais, porque já foi lançado no mar do esquecimento, e a todos nós confessamos e pedimos perdão, imagina nós. Então, a gente fala, gente, com muita tranquilidade no nosso coração, e a gente quer deixar vocês tranquilos também, né? Porque enquanto o Beto estava falando isso, me veio muito à memória uma coisa interessante. Quando nós nos separamos, quando nós chegamos ali na fase da acabou o casamento e separou, eu lembro que o Beto disse assim para mim, Nath, não faz sentido a gente ficar casado. Não faz sentido a gente permanecer junto. Sabe por quê, Nath? Porque eu não te amo mais. Porque eu não tenho mais tesão em ti como mulher. Eu olho para você e eu olho para uma irmã. Eu tenho carinho, eu tenho respeito por você. Mas não dá, Nath. Não dá. E também não é justo para mim permanecer num casamento infeliz. Eu quero ser feliz. E eu olhava para aquela cena, eu lembro demais ele falando isso, eu olhava para aquela cena e eu dizia assim, mas gente, como que de uma hora para outra era eu te amo, eu te amo, eu te amo, e de repente eu não amo mais, eu não tenho tesão, eu olho para ti como irmão, o que que aconteceu? E aí é onde é que a gente quer falar para vocês essa noite. Gente, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O adultério, a traição, ela traz sim morte emocional, espiritual, sexual, ela traz morte. Então, um homem que está em adultério, um homem que está no pecado, a tendência dele é viver para o pecado e morrer para o que é eterno. Casamento, família são coisas eternas. Eternas por quê? Porque nasceram na eternidade, nasceram do coração de Deus, né? E o pecado é do inimigo, o pecado é do homem. E eu queria, meu amor, que você falasse um pouco desse tempo que você estava nesse lamaçal do pecado. Como era que funcionava a sua cabeça? Como eram as suas noites de sono? As pessoas falam muito. Nossa, Nath, eu me separei, eu estou aqui em casa orando, e estou em depressão e estou de tristeza, mas eu olho nas redes sociais e meu marido está lá feliz da vida, curtindo, bebendo, na farra, feliz, e eu estou aqui triste. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa fase que você viveu, meu amor, para que as pessoas entendessem um pouco também esse outro lado da história. A gente tem que ter muito cuidado com as distrações, né? A gente tem falado muito sobre isso, que quando você começa a priorizar coisas que realmente não te guardam nos caminhos corretos, né? Nos caminhos do Senhor, realmente isso pode te levar para uma zona perigosa e uma zona onde pode entrar o pecado e aí um abismo puxa o outro, né? Então a gente vive uma sociedade e um momento que realmente ele tem muita pressão, né, de todos os lados, pressão social, né, pressão
na internet, pressão no trabalho, pressão dos amigos. Ou seja, existe uma pressão muito grande para que você seja feliz e para que você faça o que você quer, o que você tem vontade de fazer, né? E que você é uma geração do descartável, né? Tudo é passageiro e tudo é descartável e não existe o pensamento tem sido muito de curto prazo, né? E infelizmente eu não falo isso com alegria, mas infelizmente isso alcançou minha vida, né? Naquele período ali que a gente acabou entrando naquela crise no nosso casamento e no divórcio. Então, tem que ter cuidado com essas fugas, né? São fugas. Se a gente não está bem por dentro, a gente vai procurar uma fuga e um prazer em outras coisas. E essa fuga ela pode ser na bebida, né? Tem gente que acaba ficando dependente da bebida, né? Que não aguenta, tipo assim, fica louco, né? Para poder chegar aquele momento, para poder sentar numa mesa de bar e beber. E entorpecer o pensamento, né? Que é beber para entorpecer, para enganar, sabotar a cabeça, né? Ele quer fugir da realidade que ele está vivendo. Então ele se coloca, né? A pessoa se coloca nesse lugar e depois ele quer fugir desse lugar. E aí essa fuga é através da bebida, é através da droga, é através do adultério. Então ele vai ter algum vício, né? Alguns podem até ter a fuga no esporte, né? A gente vê algumas pessoas que acabam ficando viciados em um esporte e aí aquilo é prioridade total para ele e acaba que ele se ausenta das tarefas principais que eles deveriam ter, né? Que a gente entende. Eu levanto essa voz hoje de um homem ocupando o seu papel, que é um papel de fundamento, é um papel de base para a construção de uma família, né? Então, a posição do homem, à luz da palavra de Deus, é um homem que ele seja aquela fundação de uma construção. Então, um prédio para ser construído, ali embaixo do solo tem uma fundação para poder aguentar aquele peso, aguentar aquela construção. Então, e nem todo mundo está preparado para isso, porque as famílias como elas estão muito atacadas e não estão funcionando bem, a família acaba sendo comprometida, a relação do casamento fica complicada, há muitos divórcios acontecendo, e a criação dos filhos e a formação do caráter dessas crianças, elas não estão acontecendo como deveria e fica um ciclo repetido. Então, essas crianças, quando chegam na fase adulta, elas não têm a base, né? O homem que foi formado não tem a base para construir essa família e muitas vezes as mulheres também não têm a base, né? Espiritual e emocional para poder construir uma família. Ou seja, se dá em casamento um ao outro e aqueles dois, né, indivíduos juntos formar suas famílias através dos seus filhos. Então, eu vivi toda essa fuga e quando eu estava vivendo isso, né, voltando para o que você perguntou, quando eu estava vivendo isso, na verdade é uma pseudo-felicidade. É uma pseudo-felicidade porque não tem como um homem ou uma mulher ser plenamente feliz, ter paz e alegria no espírito, vivendo uma fuga. Não tem Viver o como, pecado, né? não tem como você ter paz fugindo. É só você fazer a analogia que você disse. Você imagina você dentro de um carro fugindo de alguém. Você está fugindo de um Fugindo da ataque. paz. Pronto, não, fugindo de um ataque, né? De um ataque, qualquer um que seja. Não tem como você estar em paz dentro de um carro desse fugindo. Você está com medo até de morrer, né? Então, literalmente, a pessoa que está vivendo essa fuga, ela não consegue ter paz. E o que a palavra que eu quero passar para todo mundo que nos escuta é que nada é mais valioso do que a gente ter paz e do que a gente ter alegria com a vida que nós estamos levando.
essa paz e alegria, em primeiro lugar, conosco, né? É uma paz e uma alegria conosco. É ser coerente com o que a gente, com o legado que a gente quer deixar. É ser coerente com os frutos que nós queremos deixar. Então, quais são os frutos que nós queremos? Então, nós temos que viver sabendo que a lei da semeadura é uma certeza absoluta. O que nós plantarmos aqui nessa terra, nós iremos colher. E além dessa geração que já vai colher esses frutos, nós vamos deixar frutos para as próximas gerações. Então, nós estamos falando de gerações. Filhos, netos, bisnetos serão impactados a partir das nossas decisões. Então, o convite é sair desse modo fuga, né? Sair desse modo fuga e voltar, né, para o plano original, que é o plano original de deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne, né? Onde nós Que Deus dois uniu, não separe o homem. então sendo um, né? É. Sendo um, Nath. Sendo um com Deus e sendo um o marido com a esposa, ou seja, a sua alegria é minha alegria, a sua tristeza é minha tristeza, porque não existe, né? Não existe bônus e ônus isolados. O marido e a esposa não tem como viver como linhas paralelas dentro do mesmo teto. Infelizmente, a gente vê muitos casais, muitas famílias vivendo linhas paralelas dentro do mesmo teto, não se comunica, não tem diálogo, não compartilham os sonhos, não compartilham os projetos, né? Não planejam, não alinham. E aí a própria palavra diz que casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. Então, realmente, eu fico feliz da gente ter esse relacionamento muito transparente, um relacionamento muito respeitoso, né? Com muita amizade, com muito carinho, com muita risada, né? Então, assim, essa amizade, esse diálogo e a gente trocar ideias, não ter vergonha um do outro, né? A gente não tem vergonha um do outro de mostrar as nossas fraquezas, né? Então, por exemplo, você é a pessoa que mais me conhece, né? Na face da Terra, sabe das minhas virtudes, sabe dos meus defeitos, né? E juntos a gente tenta superar tudo isso, tenta avançar. Então, eu tento te ajudar nos teus pontos fracos, você tenta me ajudar nos meus pontos fracos. Então, na hora que eu não estou bem, né? Quando eu não estou bem, você é um ombro amigo, é a pessoa que me ajuda, que me acalma, né? Então, É o isso é seu Rivotril, importante. né, meu amor? Isso é importante, né? Isso é importante passar aqui para as pessoas, né? Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho muito lindo quando o Beto está falando tudo isso, né? Que eu sou a pessoa que ele mais conversa, que eu sou amiga, que eu sou companheira, que eu sou tudo isso. Mas, gente, o que eu quero dizer para vocês é que é muito lindo ouvir tudo isso do Beto. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre foi assim. Nós tivemos uma fase do nosso casamento que se eu sentasse na mesa, o Beto levantava. Nós tivemos uma fase do casamento que a gente não... Parecia que dava choque. Não tínhamos vida sexual, não tínhamos diálogo, não tínhamos relacionamento. Nós éramos, assim, dois seres em linhas paralelas. Sabe o que é linha paralela, gente? Linha paralela é isso aqui, ó. Parece que vocês estão juntos, mas é mentira, porque vocês nunca se encontram. O casal é essa convergência, esse encontro dos dois. E eu e o Beto já vivemos muito essa fase, assim, aonde o que eu queria ele não queria, o que eu gostava ele, ai, que saco, não tinha paciência e tal. Por quê? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil a gente andar no mesmo ambiente, sendo que um está laçado pelo pecado e o outro está buscando as coisas da eternidade. Isso é fato. E muitas pessoas usam isso como julgo desigual. Né? E muita gente usa, inclusive, esse argumento para separar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
E aí eu vou lançar essa pergunta para o Beto e eu queria muito que ele fosse assim sucinto para a gente abrir para as perguntas. É, dentro de um contexto, amor, aonde nós tínhamos vidas antagônicas, porque quando a gente chegou a separar, eu tinha uma vida em casa, uma vida que eu orava, uma vida que eu ia para as irmãzinhas de oração, ou você ia para o monte, ou você ia para a boate, ia beber, ia ficar, ia namorar, tudo isso. O que que te fez, por exemplo, é, querer voltar, querer restaurar o casamento? O que que você viu em mim? O que que você experimentou em Deus? Isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam para mim e eu acho que vale muito a pena você compartilhar essa noite, porque isso pode ser um segredo para muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, né, sobre uma restauração familiar. Então, eu queria que você falasse, assim, diretamente isso, sabe? O que que você observava, o que que você via, e o que que de fato te atraiu a de fato querer restaurar a nossa casa. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, eu estava vivendo o modo fuga, né? Então é legal, assim, tá, eu acho que está bem claro, né? Essas situações. Então, quando eu estava no modo fuga, ninguém tem paz nessa situação. Então, eu também não tinha. Eu não tinha paz naquela situação. É uma pseudo-felicidade, né? Você quer mostrar para os outros que você está feliz, né? Numa festa, né? Numa balada, enfim, na farra, bebida, mulherada, mas aquilo ali abre um vazio gigante no peito. Então, eu sentia esse vazio no peito. Então, quando eu falo isso, eu falo do que eu vivi, né? E óbvio que se você viveu, né? Eu vivi e senti, então aquilo realmente é uma situação que incomoda, né? Que incomoda, que eu olhava e falava, rapaz, que vida é essa? O que é que eu estou ganhando com isso? Sendo bem pragmático, sabe, Nath? Sendo bem pragmático, o que é que eu estou ganhando com isso? Eu só estou me atrapalhando, eu estou atrapalhando minha vida. Eu bebo, acordo no outro dia de ressaca. Então, você tem ressaca moral, ressaca física. Você gasta mais dinheiro do que o que pode, porque você quer dar uma de bacana, né? Quer dar uma de bacana, então você acaba gastando mais do que o que pode. E isso independente da classe social, né? Pode ser qualquer classe social, a pessoa normalmente vai gastar mais do que o que deveria. E não vai ter paz, né? Ele não vai ter paz. Quando ele acorda no outro dia, está o buraco no peito, prejudica a saúde, prejudica o trabalho não rende. Então, são vários fatores aí que eu comecei a analisar. Eu tô atrapalhando minha vida. Isso que eu estou fazendo não vai dar certo. Não vai. Eu olhei para frente e eu enxerguei o tamanho do buraco que eu estava me metendo. Então, eu consegui ter um restinho de inteligência no meio do caos, sabe? É um restinho de inteligência de você olhar assim, um pouquinho que ainda sobrou, e eu olhei e falei, cara, isso aqui não vai acabar bem. Não vai acabar bem. E ao mesmo tempo, o segundo ponto é que eu comecei a comparar aquilo que eu estava vivendo com o que eu vivia contigo, com o que eu ouvia de ti, né? Então, de ti, eu via o quê? Eu via uma pessoa equilibrada, uma pessoa com paz, uma pessoa que, apesar daquela situação, estava conduzindo as coisas com tranquilidade, né? Então, conversando numa boa comigo, não veio para uma zona de conflito, né? Assim comigo. Então, eu olhei e falei assim, cara, olha o que é que eu tenho fora, resumindo é isso. Olha o que é que eu tenho fora de casa e olha o que é que eu tenho em casa. Então, eu comecei a comparar. Eu falei assim, o que é que eu tenho fora, o que é que eu tenho dentro. E aí você olha, o que é que eu ganho fora e o que é que eu perco fora. O que é que eu ganho dentro de casa, com a minha família, e o que é que eu perco estando dentro de casa. Não tem jeito. A vida, ela é feita de decisões e toda decisão vai gerar renúncia. Toda decisão vai gerar renúncia. Não tem como eu querer viver uma coisa sem
sem ter perdas. Qualquer decisão que eu tomar, eu vou ter ganhos e vou ter perdas. Então, diante daquela situação, eu coloquei na balança e eu fiz esse exercício, né? Esse pensamento, essa reflexão, e eu entendi, né? Assim, obviamente, eu entendi que, seguindo a palavra de Deus, se eu seguisse a palavra de Deus, se eu obedecesse a palavra de Deus, se eu cuidasse da minha esposa, se eu cuidasse dos meus filhos, eu ia desfrutar de todas as promessas que o Evangelho nos ensina. Então, eu criei nisso, sabe? Eu criei. A Bíblia diz, né, que o único pré-requisito da gente viver essa aliança com Deus é a nossa fé. É você acreditar que isso é possível e que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para poder redimir os nossos pecados e que a gente tivesse essa aliança com Ele, né? Que nós somos, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então é Deus Pai, é Deus Filho e o Espírito Santo. E que o Espírito Santo veio para nos consolar, né? E para ser o nosso consolador, o nosso advogado fiel, e que a gente seria co-herdeiro com Cristo. Então, quando eu olhei essa situação, eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de abraçar essa verdade e obedecer à palavra de Deus, ou eu tinha a opção de virar as costas para essa verdade e para essa palavra e seguir a minha vida do jeito que eu estava vivendo. Né? A gente se depara em alguns momentos da nossa vida com essas decisões. É uma bifurcação. Ou você vai por aqui para a esquerda, ou você vai pela direita. Né? E graças a Deus, né, naquele momento, eu tomei essa decisão de me arrepender de tudo aquilo que eu estava vivendo. Né? Foi a presença de Deus mesmo, assim, na minha vida, na nossa vida, onde eu cheguei para poder conversar contigo, te pedir perdão de tudo que eu tinha feito, né? De tudo que eu estava fazendo, e que eu queria a tua ajuda para poder restaurar o nosso casamento, né? E cuidar do nosso filho, que estava ali prestes a nascer. Então a gente começou a conversar, já muito perto ali do nascimento do Caio, né? O Caio nasceu dia 30 de março de 2010, e naquele momento ali, quando a gente já vinha conversando, quando o Caio nasceu, que eu coloquei ele no colo, eu experimentei, né? Vamos dizer assim, emocionalmente, eu acho que foi uma das datas mais importantes da minha vida, quando eu coloquei o meu primeiro filho no colo, quando eu coloquei ele no braço. E que eu vi aquela paternidade. Quando eu olhei para o Caio como meu filho e eu senti todo aquele amor por ele, todo aquele cuidado, todo aquele zelo, eu imaginei o amor de Deus pela minha vida. Né? Eu faço muito, né, essa comparação. Até os dias de hoje, né? Começou em 2010, no dia 30 de março de 2010, e até hoje eu sinto essa mesma analogia e faço essa comparação. Toda vida que eu olho para os nossos filhos, né, que depois da nossa restauração, depois veio em primeiro lugar o Caio, depois a Ana, depois a Sofia e depois o João. Então nós temos 4 filhos, né, do nosso relacionamento, do nosso casamento, né, que realmente eu sou apaixonado, né, por minha família, apaixonado por você e pelas crianças. De fato, a minha vida é em função de vocês, né? É um negócio realmente impressionante. Eu vivo para isso, né? Vamos dizer assim, o meu propósito de vida é cumprir o meu papel na família, como marido e como pai, e de fato todo o resto é secundário, né? Todo o resto é para cumprir esse papel. Então, cumprindo esse papel, cuidando da minha família, né? Pregando o evangelho e falando sobre esse modelo, que é um modelo judaico-cristão, né? Um modelo bíblico de família, é um modelo original, né? Que foi feito por Deus. Quem fez esse modelo, quem criou esse modelo foi Deus, né? Tá lá escrito na palavra.
que Deus criou Adão e Eva, criou o homem e a mulher, está lá em Gênesis 2:24, e fala isso, né? Que deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, e Deus dá esse comando da gente multiplicar, né? Quando ele fala multiplicai-vos, né? Dominai sobre a terra, dominai os peixes, dominai os animais e multiplicai-vos. Então, nós estamos aqui cumprindo esse papel. Eu acredito, né, que a melhor decisão que um ser humano pode tomar na vida é realmente ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E depois de ouvir a palavra de Deus, ele seguir esses princípios e esses valores, né, com resiliência, né, com determinação, com perseverança, né, porque a palavra de Deus diz que a fé vai gerar esperança e a esperança vai gerar perseverança. Então, nós vamos perseverar. A Bíblia diz também que nessa vida nós teremos aflições. Então, nós temos sim aflições, não existe isso. Vou andar com Deus, vou viver com Deus, não vou ter aflição, não vou ter problema. Isso é conversa fiada e isso é ilusão. Então não é para ilusão, não é para ser menino, né? Mas é para a gente, sendo adulto, sendo maduro, a gente poder cumprir o nosso papel na sociedade e esse papel dentro da nossa família. Então é uma decisão. Né? Eu acho que hoje a gente encerra essa sequência aí, realmente trazendo as pessoas para... A gente vem trazendo aí, né, através dessas lives maravilhosas aí, a gente vem trazendo muita reflexão. E eu acho que esse disco... Amor, mas eu acho que hoje, diante de tudo que você falou, eu acho que uma chave que eu acho que a gente pode encerrar essa semana de live e aqui em mim tá assim, ecoando mesmo, tá queimando. Latente. Um segredo que eu acho que a gente pode encerrar essa live falando para você que está nos ouvindo, seja pacificadora. Então, todos os dias o Senhor nos entregou segredos. Eu acho que o segredo dessa noite é: temos que trazer a paz. Quando o Beto falava, para mim ficou muito claro. É assim, oi. Travou, gente? Oi, oi, oi. Eu acho que o do Beto travou, né? O do Beto caiu, mas vamos lá. Se nós pudéssemos, vou já chamar ele, se nós pudéssemos hoje resumir a nossa live, e que o Beto deixou muito claro sobre o segredo que fez ele decidir restaurar o casamento, foi porque em tudo que ele buscou no mundo, ele não achou o que ele mais queria, que era paz e alegria. Por quê? Porque ele vivia busca de paz em tudo, segurança em tudo. Ele buscou alegria em tudo, ou seja, bebida, farra, mulher, sexo, e em nada ele achou. E aí, toda vida que ele falava comigo, ele dizia assim, cara, peraí, então assim, a Nath tem paz, a Nath tem alegria, mas como assim? E aí, olha que coisa interessante. Aí, o Beto decidiu descobrir a minha fonte de paz e alegria. Agora, olha só, eu vou chamar o Beto para ele para ele responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Nath, você pregava para o Beto? Nath, você passou na cara dele o que você fez por ele? Nath, você cobrava ele alguma coisa? Nath, você exigia alguma coisa dele? Você pedia alguma coisa dele? Vou chamar o Beto de novo, porque ele caiu, para vocês terem as respostas desse tempo que nós ficamos separados, divorciados, e que a gente começou a viver uma grande restauração. Ok? Então, vamos lá.
Deixa eu ver se ele está online de novo. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Vamos lá. Vamos ver. Amor, voltou, né? Travou e caiu, mas voltou. Amor, Vamos as lá. pessoas me fazem muito aquela pergunta. Nath, você pregava por Beto? Nath, você cobrava o Beto? Nath, você passava na cara do Beto? Você ficava seguindo o Beto, você ficava cobrando o Beto, você ficava atrás dele, você ficava enchendo o saco dele. Você dizia assim, ó, Jesus está voltando, você vai para o inferno, você está em pecado. Eu queria muito que você contasse isso, porque falando sobre paz, a palavra que você falou, você disse assim, eu queria achar e queria conversar com a Nath, porque a Nath tinha um negócio chamado equilíbrio. Gente, uma das coisas que uma pessoa pacificadora ela vive, ela é uma pessoa emocionalmente equilibrada. Ela tem domínio próprio. Isso é o caráter de alguém que viveu uma cura em Jesus. É uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Isso não é do homem, gente. Isso é dom de Deus. Isso é obra do Espírito. E aí, o que aconteceu? Como eu comecei a buscar as minhas mudanças, o meu relacionamento com Deus, a minha boca falava do que estava cheio o meu coração. E aí, Beto, quantas vezes eu cobrei, eu passei na sua cara, eu preguei? Conta aí pro pessoal como era esse esquema aí nessa época. A primeira frase que veio aqui na minha cabeça agora foi aquela frase do avião. Se a cabine despressurizar, máscaras cairão. Coloque primeiramente em você e depois auxilie as outras pessoas e auxilie as crianças. Então, essa frase foi importante porque eu acho isso, né? Eu acho que diante de uma situação dessa, despressurizou, máscaras primeiro em vocês, né? Então, a Nath colocou essa máscara primeiro nela, né? Então, isso foi importante porque ela buscou em Deus esse equilíbrio, essa paz, né? E ela buscou em Deus e demonstrou isso, né? Ou seja, quando a pessoa busca em Deus, busca esse relacionamento, ela vai transbordar isso, né, Nath? Vai transbordar isso. Então você buscou isso, buscou realmente o apoio de Deus, né? A cura em Deus, a paz em Deus, a cura até para a tua alma, né? Da dor, do sofrimento. Então, eu acho que foi uma soma de fatores aí, mas que você começou o processo, né? Você começou o processo. E outra coisa que é importante eu falar aqui é que aquela pergunta que a gente faz, né? Quantos por cento você é responsável pelo sucesso do seu casamento? E quase sempre, quando a gente faz essa pergunta para os casais, a resposta é 50% meu, 50% dela. E, na verdade, a gente quer desmistificar essa resposta e a gente quer dizer que um casamento, mesmo à luz da palavra, o plano original de Deus, é que seja 100% do homem e 100% da mulher. Então, nós vamos trabalhar com 200%. Então, a gente fura a teoria da estatística, de ter somente 100%, e a gente opera com 200%. Então, a Nath foi 100% responsável pelo casamento, naquele momento que eu não tinha nada para entregar. Se naquele momento que eu não tinha nada para entregar, eu não tinha os meus 50% para entregar naquele momento. Se ela tivesse pensado matematicamente de que a obrigação dela iria só até 50%, muito provavelmente a gente não estaria aqui hoje conversando sobre isso. Muito provavelmente a gente não tivesse vivido a restauração, porque todo mundo só pode dar o que tem, né? Você não consegue dar o que não tem. Então, hoje, a gente está dando esse testemunho aqui para vocês, porque a gente tem o testemunho para dar, né? Não tem como dar o que não tem. Então, é muito interessante
é que o homem e a mulher, durante a sua jornada aqui na Terra, né, durante essa passagem, que nós estamos aqui só de passagem, e é uma passagem muito rápida, a gente vai dar o que tem e é importante que a gente dê tudo, sabe? Que a gente dê tudo, é all-in. É all-in, né? All-in é o seguinte, se agarra com o que você quer viver, se agarra com os frutos que você quer deixar, né? Tome suas decisões, faça suas escolhas e aí vai com tudo. Vai com tudo. Não se preocupa, gente. Não se preocupa com o que os outros vão falar. Não se preocupa com o que os outros vão achar. Porque, na verdade, no final das contas, gente, quem vai viver a sua vida é você. Né? Você vai viver a sua vida. Você sabe onde é que o sapato aperta, sabe? Então não se preocupa muito, sendo muito sincero, não se preocupa muito com a opinião dos homens, né? Das pessoas. Se preocupe mais com a vontade de Deus para sua vida, porque na verdade ele lhe fez para você ter uma vida, né? Uma vida agradável, uma vida perfeita, né? Nós nascemos para dar certo. À luz da palavra de Deus, nós nascemos para dar certo. A prosperidade de Deus, ela independe das circunstâncias, porque nós sabemos qual é o nosso destino. Né? Na hora que você olha e vê, Paulo e Silas estavam indo adorar a Deus. No meio do caminho, eles foram presos. E dentro da prisão, o que é que eles fizeram? Eles adoraram a Deus, porque eles sabiam, né, o que eles estavam ali para fazer. Então, que a gente saiba, né, o que nós estamos aqui, nós estamos aqui na Terra para fazer o quê? Né? O que de valor, né? O que de muito valor para Deus e para as pessoas que nós amamos, né? Para as pessoas que nós amamos, para a nossa família, né? Em primeiro lugar. Eu tenho uma hierarquia, e aí eu vou encerrar com isso. Eu tenho uma hierarquia que é Deus em primeiro lugar, a minha esposa em segundo lugar, meus filhos em terceiro lugar, e aí depois vem as demais coisas, né? Depois vem as demais coisas. Mas essas três prioridades que eu tenho hoje na minha vida, eu quero deixar para vocês, né, como uma referência para vocês, uma referência de destino, uma referência de caminho, uma referência de prioridades. Então, realmente que a sua prioridade seja, em primeiro lugar, Deus. Né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes a gente está colocando as prioridades invertidas. Nós estamos dando tempo, foco e energia e recursos em coisas passageiras, e a gente deixa de cuidar das coisas eternas. E toda vida que a gente inverte esse line-up, né? essa linha de prioridades, toda vida que você inverter essa linha, pode ter certeza que o preço vai chegar, a conta vai chegar e vai trazer sofrimento, vai trazer dor e vai trazer a possibilidade de... O evangelho é tão lindo, né, que traz a possibilidade de arrependimento, traz a possibilidade de confissão, traz a possibilidade de cura e, por fim, a possibilidade de restauração. Então, Deus é mestre em restaurar. Amém. Ele ama Amém. restaurar, né? E é o que eu E desejo para graças todas a as Deus, amor. famílias. Eu desejo para todas as famílias espalhadas, né, no Brasil e na face da terra, é viver essa restauração, é viver essa plenitude, porque essa plenitude, sim, para mim, eu creio que é o melhor de Deus aqui na terra. Amém. E graças a Deus, né, amor, que a sua restauração, a sua transformação, a sua conversão, ela não veio através da minha boca, ela não veio através da minha pregação, ela não veio através da minha crítica, ela não veio através da minha cobrança. Graças a Deus que tudo que você viveu foi o próprio Senhor
Quem te convenceu do pecado, da justiça? Foi o próprio Espírito que revelou a palavra para você. O máximo que eu pude fazer para você foi lhe inspirar para você ter o encontro realmente com Deus, para você entender que a paz não estava na bebida, na farra, no dinheiro, que a felicidade também não estava nesses lugares. E aí você, de fato, viveu esse grande encontro, viveu essa grande mudança, né? E eu falo muito, né? E eu estou querendo fechar nossa live enfatizando muito isso, porque as pessoas elas querem convencer que a outra está errada, sendo que às vezes elas estão no mesmo terreno. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra-chave hoje, né? O segredo hoje que nós podemos encerrar a nossa live hoje é: busquem a paz, semeiem a paz, vivam a Segue todo paz, entendimento. né? E isso vai sim ajudar você a pavimentar um lugar para o milagre vir, que é a restauração sua, do seu marido, do seu casamento, dos seus filhos, como o Beto falou. O milagre, quando Deus faz na nossa vida, ele não é um milagre para usufruto único, ele é um milagre para alcançar gerações, né? E assim foi na nossa casa. Então, nós estamos encerrando essa semana de live, muito gratos ao Senhor. Nós sabemos, gente, nós temos muita convicção, eu e o Beto, que nós não temos nada de bom a oferecer. Que, de fato, tudo aquilo que a gente tem falado aqui é porque aprove ao Senhor ter um encontro conosco, nos escolher, né, nos revelar a sua palavra. E isso é o que nos faz estar aqui nas redes sociais, sábado à noite, domingo, seja qual for o dia da semana que a gente vai estar aí com você, que você vai estar assistindo, para falar de fato que Deus é bom. Ele quer sim fazer grandes milagres na sua vida, como fez na nossa vida, na nossa casa. E nós queremos encerrar essa semana orando e abençoando vocês. Nós temos certeza que se você atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, vocês serão benditos em todas as coisas que fizerem, aonde vocês entrarem, onde vocês colocarem as mãos. Os filhos dos teus filhos receberão da bondade, receberão da misericórdia, porque é assim que a palavra de Deus fala. Meu amor, vamos encerrar? Ora aí por essa nação, por todos que estão conosco aqui. Vamos. Amém? Sim, pode vamos orar, sim. meu amor. Uma alegria estar aqui com vocês, né, participando desse momento tão especial, e quero abençoar a vida de vocês. Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado, Pai, por esse projeto, um projeto que certamente vai ajudar muitas famílias espalhadas, Pai, na face da terra. Nós queremos te pedir, Pai, a tua proteção, a tua provisão, a tua direção, Pai, para as nossas famílias, para os nossos casamentos e para a nossa descendência. Eu quero abençoar, Pai, a vida de todos que nos escutam nesse momento. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar, liberar para prosperar, quebrar, Pai, quebrar prisões realmente espirituais, emocionais, e que essas famílias possam desfrutar da tua presença e possam viver bem, funcionar com os netos, e que a gente possa viver uma sociedade completamente restaurada e curada, em nome de Jesus. Eu vos abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Glória a Deus! Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Beijo, meu amor. Tchau. Muito obrigada por nos acompanhar nessa semana de live muito especial. Para mim é muito gratificante estar aqui, porque estou aqui falando da bondade de Deus, estou aqui falando do amor dele que não sabe acabar. E o que eu desejo no meu coração é que, de alguma forma, nós possamos entregar para você umas boas sementes, para que você venha semear na sua vida e ter novos frutos e novos resultados. Porque Deus, ele é maravilhoso para nos agraciar com os milagres, mas você também precisa dar o seu passo. Você precisa obedecer, você precisa ouvir, você precisa conhecer, e assim você ter novos resultados. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live com todo mundo
Escreve aqui nos meus comentários, vou deixar gravado, qual foi de fato a grande chave que vocês acessaram e que vai fazer diferença na vida de vocês. Para mim é muito importante compreender que de alguma forma a gente pôde te ajudar. E quero inspirar vocês mais uma vez para assistir às lives dessa semana. Façam isso, porque vai sair do ar e eu não queria que você ficasse de fora de todos os conteúdos e tudo que foi entregue aqui. Tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!